O futebol brasileiro é uma grande hipocrisia e o jornalismo esportivo está beirando a sua falência. Você chega em casa, liga a sua TV para assistir um debate sobre futebol, um programa sobre esportes, e o que você se depara sentado de frente para a TV? São dirigentes gritando por moral, jornalistas bancando o dono da verdade e, no fundo, o torcedor sendo tratado como um completo idiota. Nos últimos dias, o caso Flamengo e Libra deixou isso tudo muito escancarado e me fez refletir sobre a atuação dos jornalistas nesse caso e no dia a dia do jornalismo esportivo. E de um lado, a gente vê os dirigentes pregando união, pregando uma liga unificada, mas no fundo todo mundo só está olhando para o seu lado quando beneficia a si próprio. Do outro, os jornalistas que deveriam apurar, eles preferem repetir o discurso do dirigente, passar narrativas inverídicas e muitas vezes até ser clubista. É a mistura perfeita entre hipocrisia e preguiça. Mas o pior de tudo é que todo mundo está fingindo que é o bem do futebol, quando na verdade ninguém está muito preocupado com isso não. Só que no fim das contas, que a gente vê é um show de horrores na imprensa esportiva e o torcedor fica cansado de assistir esse tipo de conteúdo. Se você não me conhece, eu sou o Vitor Machado, sou jornalista, especialista em marketing há mais de 10 anos e aqui no canal eu falo sobre futebol, sobre esportes, tento trazer algumas análises um pouco mais amplas e também sem clubismo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ajude a gente a crescer. Isso é muito importante para a gente diante do algoritmo do YouTube. Bom, vamos lá. Resumindo a história, todo mundo já está cansado de saber, mas o que aconteceu? O Flamengo entrou na justiça pedindo que a Libra apresentasse um documento onde tivesse a assinatura do próprio Flamengo, concordando com a divisão dos 30% da grana de TV, né, a parte que é relativa à audiência. E aí a juíza determinou que o dinheiro fosse bloqueado em juízo até tudo ser esclarecido. Era para ser um debate jurídico, mas no final virou um grande circo na imprensa brasileira. Dirigentes tentando falar em união, enfim, falando no microfone que o Flamengo que quer jogar sozinho, que o Flamengo só olha para o próprio umbigo e a imprensa dando coro, fazendo coro para essa narrativa. Só que tem um detalhe importante nesse caso, é que não existe uma liga no Brasil. A Libra, ela não é nada mais, nada menos do que um grupo de clubes que vendeu seus direitos de transmissão em conjunto. Neste caso, para o Grupo Globo. E o Flamengo ele assinou sim o estatuto da Libra, nunca negou isso, inclusive na justiça, mas ele questiona a questão da regra de divisão desses 30% relativos à audiência. Segundo a Libra, já estava decidido. Segundo o Flamengo, essa decisão ia ser feita em assembleias que foram realizadas neste ano de 2025 e não faziam parte do estatuto assinado pelo Rodolfo Landim. Enfim, fizeram a assembleia em 2025, aprovaram uma divisão que o Flamengo não concordou, Flamengo e Volta Redonda, e aí o Flamengo entrou na justiça, pediu que fosse apresentada essa concordância por parte do clube
E ainda não apareceu nenhum documento que comprove ou que encerre essa discussão, que é um documento com a assinatura do Flamengo, neste caso dos 30% da divisão. E aí, quando isso aconteceu, começou aquela guerra política, a Leila falando em exclusão do Flamengo da Libra, que o Flamengo deveria jogar sozinho, próprios dirigentes do Flamengo rebatendo esse discurso também com coisas muito populistas. Mas o mais preocupante é que a imprensa ela entrou nessa briguinha política e aí o negócio ficou bem feio. Por exemplo, falar em exclusão do Flamengo é algo até que não dá para acontecer. O Flamengo tem vaga garantida na Série A dentro de campo, é de direito dele. Ou seja, é um discurso que beira o populismo barato, porque muita gente não vai procurar saber dessa informação, vai comprar e vai sair espalhando esse tipo de falácia. E também é uma hipocrisia, né? Porque os clubes vêm com esse discurso, mas quando a divisão favorece o clube dela ou o clube dele, esse discurso de igualdade some. Então, esse discurso de igualdade é sempre só quando o calo aperta lá no pé do outro. Quando é no meu caso, aí eu olho para o meu umbigo. Então, minha questão aqui não é nem se o Flamengo está certo ou está errado. Isso aí quem vai dizer é a justiça. É a narrativa mentirosa que criaram, transformando o Flamengo em vilão e os outros clubes em coitadinhos. E aí vem os jornalistas repetindo esse discurso como se fosse uma verdade absoluta. E na minha visão, assim, vendo esses programas esportivos, a imprensa esportiva no Brasil ela chegou ao fundo do poço. Porque o jornalista que deveria confirmar as informações, né, deveria verificar, olhar os dois lados, mostrar documentos para comprovar o que ele está divulgando. Esses jornalistas hoje, eles, ao invés de fazer isso, eles publicam, por exemplo, um documento pela metade. E essa notícia repercute de uma maneira equivocada. Por exemplo, o que o Danilo Lavieri do UOL fez. Ele publicou uma notícia, afirmou que havia assinatura do Rodolfo Landim concordando com as divisões de receita, mas o próprio UOL havia publicado, através do blog do Rodrigo Matos, o mesmo documento completo mostrando que a assinatura existe, porque o Rodolfo Landim ele aprovou o estatuto da Libra e concordou, assinou com a Libra, mas neste mesmo documento estava em branco a parte onde tem as porcentagens que vão ser referentes a pay-per-view, TV aberta e etc. Então, o jornalista que deveria mostrar o documento correto, que correr atrás da informação correta, mostrou, não sei se por maldade ou porque recebeu esse documento pela metade e não apurou para ver se tinha outras coisas, ele mostrou o documento sem estar na íntegra. E aí eu convido você a, se quiser saber mais detalhes sobre esse imbróglio Flamengo e Libra, Rodrigo Matos do UOL e Fabrício Kika do canal Mundo da Bola têm feito as melhores coberturas relacionadas a esse tema. Na minha visão, vale muito a pena ir lá acompanhar. Eles tanto já tinham até divulgado esse documento na íntegra, com a parte que foi ocultada
na notícia divulgada pelo Danilo Lavieri. E o mais interessante para mim, nesse caso todo, é que foi um discurso repetido dia após dia, várias vezes ao longo dos dias, por Danilo Lavieri, PVC, Benjamin Bach, etc, etc, etc. Mas na hora que o Flamengo apresentou os fatos e apresentou o seu lado da história, com provas, documentos, esses mesmos jornalistas, curiosamente, sumiram das redes sociais e pararam de falar sobre o assunto, sobre o caso. Parece que o caso perdeu relevância após o Flamengo divulgar essas informações. Acho é uma coincidência apenas? Não sei, pode até ser, mas acho que não. O PVC, por exemplo, ele repetiu o mesmo discurso de dirigentes, do tipo, se está assinado, vale o que está assinado. Só que ele esqueceu, por exemplo, de ler o estatuto e o que o estatuto diz. E no estatuto fala aqui para mudar ou para aprovar, neste caso, a divisão dessa parte da receita teria que ter unanimidade na assinatura dessa Assembleia, concordância de forma unânime. Ou seja, se é para seguir o que está no papel, o Flamengo é que está certo. E eles distorceram esse discurso. E ainda tem jornalista que, como o PVC, o próprio Danilo Lavieri e alguns outros, que insinuaram várias vezes sobre a Justiça do Rio de Janeiro, como se a decisão tivesse sido tomada por uma questão política, porque o Rio, a Justiça do Rio, o Flamengo está no Rio. Mas também pararam de falar isso daí quando as associações jurídicas, as associações da Justiça do Rio de Janeiro reagiram e condenaram a postura dos jornalistas. Aí eles mudaram o discurso rapidinho. Deixaram de falar ilações sobre a Justiça do Rio de Janeiro, passaram a dizer mas o Flamengo não deveria bloquear, ele tem direito de entrar na justiça, mas não deveria ou não precisava bloquear o dinheiro. Irmão, aí nesse caso é uma opinião sua, isso não é informação. Então é preciso ter um pouco mais de cuidado para emitir uma opinião dessa, até para saber se isso é de praxe da justiça fazer nesse tipo de caso ou não. Então, sim, o dever desses caras deveria ter sido ir procurar jurisprudência, procurar outros exemplos semelhantes, ao invés de simplesmente sair dando opiniões que não conseguem comprovar. E, mais uma vez, repito, bateram e esse discurso e esse tema parece que perdeu relevância depois que o Flamengo expôs o outro lado. E isso é muito preocupante. Eu digo como uma pessoa que é jornalista por formação. Isso é contra tudo que a gente aprende na faculdade e é o que tem sido feito hoje no jornalismo esportivo do Brasil. E assim, se a gente for parar para olhar, né, opinião de jornalistas sem embasamento, sem informação, ele vira uma fofoca. A verdade é essa. E aí vira papo de torcedor que não tem que se preocupar com a veracidade do que ele está falando. Só que o jornalista ele influencia muita gente. E no fim, parece que esses caras, esses jornalistas, eles estão mais preocupados em lacrar, né, uns com os outros, do que informar. Aí vem uma coisa que tem me preocupado e tem me incomodado muito nos programas jornalísticos. Atualmente, a gente vai acompanhar um debate de futebol e parece mais que é uma briguinha de recreio, porque é o Mauro Betting dando cutucada no Mauro César, é o Mauro César cutucando os jornalistas da ESPN, é o Rodolfo Gomes debochando
num vídeo e apagando depois. Ou seja, virou um tremendo circo. E o jornalista, ele se comportando como um influencer torcedor, que eles mesmos, como jornalistas, criticam tanto a atuação desses casos. Então, qual que é a diferença entre o youtuber torcedor e esse jornalista? A única diferença é que o youtuber ele assume o lado do torcedor dele e ele não tem essa arrogância para falar como se fosse maior do que alguém só porque é jornalista. O jornalista ele finge ser imparcial, ele finge e acha que é a voz da razão, mas no final das contas ele não está fazendo nada mais, nada menos do que a mesma coisa que o youtuber torcedor. Ele está buscando engajamento, forçando engajamento, só que com um discurso de imparcialidade que não condiz com a postura deles. E por que isso me incomoda demais? Porque o torcedor vai perdendo a vontade de assistir esse tipo de conteúdo. Eu cresci acompanhando programas de debate esportivo, me formei com vontade de trabalhar com debate esportivo e hoje, dependendo do dia, não dá nem vontade de botar para assistir alguma coisa, porque virou uma briguinha entre jornalistas e o fato mesmo, e o que deveria ser importante, que é o campo e bola, que são os clubes, são os atletas, eles ficam secundários, porque a gente tem um bando de jornalistas querendo aparecer mais do que o próprio fato. E eles ainda querem reclamar da arbitragem, que quer aparecer demais. Jornalista também, né? Bom, isso tudo aí, no final das contas, mostra o retrato do futebol brasileiro atualmente, né? É dirigente que quer falar de ética, jornalista falando de ética, mas no fundo nenhum deles olha para o próprio umbigo ou se olha no espelho e vê o que você está fazendo de errado. Então, como eu disse, os jornalistas criticam o árbitro porque querem protagonismo, mas nos programas de TV, nos debates, eles querem ser mais protagonistas do que o fato. Eles criticam os dirigentes, mas eles fazem as mesmas coisas que os dirigentes fazem nas redes sociais. E o futebol, no fundo, continua só sendo um coadjuvante, porque hoje, né, o futebol ele é refém da vaidade de jornalistas, de árbitros, de dirigentes. Está todo mundo preocupado com o seu e quase ninguém querendo melhorar o que deveria ser melhorado, que é o produto futebol. E assim o produto não cresce, o jogo não evolui e a gente se limita a esse discurso populista, clubista e que força torcedores a serem contra um ao outro de forma barata. Um flamenguista ele passa a defender o Flamengo com unhas e dentes, o palmeirense passa a defender o discurso do Palmeiras, né, o viés palmeirense com unhas e dentes, quando na verdade eles estão sendo meio que manipulados por quem quer criar a narrativa e ninguém está discutindo no alto nível, ninguém está passando informação no alto nível para você, que é o torcedor, que quem compra esse produto. E aí, no final das contas, meu amigo, quem paga o preço é você. Com um futebol que é uma merda, com arbitragens ruins, programas péssimos e cada vez mais pessoas vão deixando de gostar de futebol e quem sabe um dia pode até impactar no seu clube,
porque se as pessoas deixam de acompanhar o produto vale menos e, consequentemente, o seu time vai ser impactado. Enfim, esse vídeo não é sobre Flamengo, não é sobre Palmeiras, não é sobre Libra. Esse vídeo é uma reflexão sobre o futebol brasileiro e mais ainda com o viés da imprensa. Pouco discutida no âmbito do futebol, mas que para mim é tão culpada quanto dirigentes, arbitragens, jogadores, pelo nível que a gente tem hoje. Deveríamos analisar melhor e cobrar mais também desses jornalistas que só arrotam arrogância, se acham melhor do que todo mundo, mas no final fazem exatamente as mesmas coisas que todo mundo. Enfim, se você também acha que o futebol brasileiro precisa tentar olhar mais para o campo e bola, esquecer o ego de dirigentes, jornalistas, etc., deixa seu like e também se inscreve no canal. Vem ajudar a gente a crescer aqui no YouTube, é muito importante para a gente. Estamos com cerca de 150 inscritos, queremos crescer cada vez mais, nossa meta agora é chegar a 200, quem sabe ainda em outubro. Eu conto com a ajuda de vocês. Beleza? Deixa aí seu comentário, fala o que você acha dessa questão. A imprensa brasileira, esportiva brasileira, deveria ser mais cobrada pelas besteiras que eles falam? Vem conversar com a gente.